Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje vai ser mais um episódio do qual eu vou falar um pouco sobre alguns insights sobre o homem e a sua relação com o transcendental a partir de uma leitura que eu tive, né, do Mircea Eliade, né, especificamente seu livro História das Crenças Religiosas. E vamos falar um pouco hoje sobre o papel da caverna, das cavernas no imaginário humano, né? Bem, assim como todo mundo sabe, né, os documentos etnográficos mais importantes e numerosos da pré-história estão nas cavernas, né? A primeira arte que a gente consegue atribuir ao homem são as artes rupestres, aquelas pinturas e gravuras que ficavam nas paredes das cavernas, né? E essas pinturas e essas gravuras, elas são interessantes porque elas têm um aspecto muito mais próximo de uma arte sacra do que a gente imagina, né? Essas pinturas, elas nos contam histórias antigas, né? E revelam para nós, né? Para nós mesmos, como nós éramos, né? Uma extraordinária unidade de conteúdo artístico e temático, né? Nas paredes das cavernas encontramos uma profusão de animais sendo representados, né? Ursos, leões, lobos, tigres crivados de flechas, além de cervos, corujas, visões, camurças, né? A gente tem toda uma espécie de fauna sendo representada nas paredes, né? E cada representação que nós encontramos nessas paredes, elas servem como uma espécie de janela para o passado, né? Uma conexão com os nossos antepassados e as suas vidas, né? Como que eram suas vidas, né? E é interessante a gente notar, né? Conforme eu falei, essas pinturas, muitas pessoas erroneamente atribuem uma espécie de passatempo ou alguma coisa relacionada a estratégias de caça, né? Mas o que se sabe é que essas pinturas, elas tinham um caráter um pouco mais místico, né? Um pouco mais próximo da arte sacra, né? Que nós temos, né? E que nós conhecemos hoje em dia, né? Existe um aspecto que Mircea Eliade também pontua, é que essas cavernas eram uma espécie de lugares sacralizados, né? As cavernas eram mais do que meros locais de arte, né? Elas também eram santuários, né? Lugares onde as pessoas nasciam e onde as pessoas se refugiavam também, né? E era nelas, né? Era nessas cavernas que a vida começava, vamos dizer assim, né? Onde os povos antigos celebravam o mistério da existência, né? A existência foi uma espécie de mistério para os povos antigos, para os povos paleolíticos, né? E a ideia da caverna, ela retrata isso de uma forma muito interessante, né? Era um lugar de refúgio, era um santuário, era um lugar de nascimento, né? Porque o ser humano precisava se esconder das feras das tempestades e tudo mais em algum lugar seguro, né? Então, na nossa imaginação, a caverna virou uma espécie de lugar seguro, né? E essa sacralidade das cavernas não escapa aos olhos dos homens de curiosidade mística, né? Como o Henry Burrell, né? Que é um religioso também. Ele é um paleontólogo, ele também é uma pessoa que estuda. Ele é um antropólogo, paleontólogo e religioso, né? E é interessante, né? Porque a boa parte das primeiras pessoas a estudarem essa arte rupestre eram religiosos, né? A conexão entre o sagrado e o natural, ele se manifesta de uma maneira muito poderosa nessa conexão, né? Nessa simbiose, né? A caverna, ao longo do tempo, ela se tornou um símbolo, né? E um símbolo que perdurou no nosso imaginário por muito tempo. Inclusive, o Chesterton, né? No seu livro O Homem Eterno, ele expande essa ideia de uma forma que eu acho fabulosa, né? A ideia de colocar a caverna ou a gruta como símbolo da primeira natividade conecta
esse sentimento, essa percepção que nós temos da caverna, da gruta a respeito da vida, né? Chesterton está falando do nascimento de Cristo, né? E essa conexão parece-nos uma conexão muito oportuna, né? Essa imagem é muito presente em nossas narrativas, né? Em nossos símbolos, revelam uma certa harmonia entre o homem, a natureza e o divino, né? A gruta como santuário rodeado de animais ecoa de uma forma surpreendente o cenário de um presépio, né? Sugerindo que nossas histórias, nossas trajetórias têm raízes profundas nas cavernas na arte rupestre, né? E nós mergulhamos nas profundezas da arte rupestre e descobrimos que não apenas registros históricos, mas também reflexões sobre a natureza humana, sobre a espiritualidade, sobre a nossa conexão com o cosmos, né? As cavernas são testemunhas silenciosas de um passado distante, mas também nos lembram da perenidade dos temas que nos definem como seres humanos, né? E é basicamente essa a pequena reflexão que eu gostaria de trazer a respeito do símbolo das cavernas, das grutas, e a sua relação como o nosso imaginário coletivo, o que nós entendemos das grutas, das cavernas, né, que são os nossos primeiros santuários, segundo Mircea Eliade, e segundo Chesterton, que parece que concorda com o Mircea Eliade, da sacralidade da gruta, da caverna, com as conexões que ele faz no livro O Homem Eterno a respeito do nascimento de Cristo, né? Que, assim como para o homem das cavernas, a gruta, né, a caverna, ela representava o início da vida, né? Porque geralmente os partos se davam dentro das cavernas, né? E toda a configuração das cavernas, toda a arte rupestre, toda desenhada com animais, né? Animais de diversos tipos. Parece que o homem desde sempre, desde sua era paleolítica, tateava uma espécie ele tentava reproduzir um presépio, né? A ideia de um presépio com a gruta, com a ideia do nascimento, com a ideia dos animais, e é uma percepção que o Chesterton teve no seu livro, né? O Homem Eterno, fazendo essa conexão que eu acho brilhante entre as duas coisas, né? Entre as ciências naturais e entre a interpretação religiosa, no sentido mais apologético, né? No caso dele, a respeito da ideia do fato de Cristo ter nascido numa caverna rodeado de animais, né? Parece que há muitas coisas, há muitos símbolos escondidos dentro das histórias, tanto da história do homem em si, né? A nossa história antropológica, os nossos vestígios mais arqueológicos parecem se conectar de alguma forma com a natureza mística dos acontecimentos bíblicos, né? Dos acontecimentos, e os acontecimentos bíblicos parecem se conectar de fato com a nossa realidade. E é isso que basicamente define o cristianismo, né? Porque o cristianismo, ele é, ao mesmo tempo, uma religião, ele é uma religião no qual a gente entende todos os conceitos religiosos antigos da transcendência, das questões de natureza, que para além do material existe o Éden, existe o inferno, existe toda essa dimensão invisível que nos rodeia, né? E também existe o seu lastro histórico, né? O cristianismo é uma religião que se define, que se afirma como histórica, né? Inclusive, dentro das orações são ditos, por exemplo, o credo católico, por exemplo, ele reafirma alguns eventos históricos, né? Fala do nome dos governantes e tudo mais, o que aconteceu, em que época aconteceu, sabe? E existe uma conexão histórica muito, muito fundamental no cristianismo, né? Então, é aquela ideia do verbo se fazer carne e tudo mais, né? De Deus se manifestando na história, num lugar específico, né? E, bem, essas conexões, só uma mente muito aberta e muito
e muito brilhante como o Chesterton poderia fazer, né? Então, nesse podcast aqui, eu misturo um pouco Mircea Eliade com Chesterton e espero que essa reflexão gere frutos interessantes para pelo menos você refletir um pouco, né? É isso aí, é um podcast bem curto, espero que tenham gostado e até mais.